continuar a nossa plenária, que hoje já houve várias quebras de protocolo, né? Assim que é bom, né? Gente, nós temos uma sequência aqui. Nós vamos ter a fala do Adinamar, né, que é o assessor do Habitat, mas posteriormente eu já gostaria de contar com a colaboração das pessoas, né, dos territórios, das comunidades onde tiveram a visita, né? Não sei se já chegaram, mas eu já vi que Cachoeira Grande, Arthur Bernardes e Farias vai falar, Parque das Tribos, a Cacica Lutana. Eu não sei se já chegou alguém do prédio Alcir Matos, né? Casa dos Estudantes, Júlio Salas, chegou alguém. Comunidade Nova Vida, se chegar alguém depois me... E Cidade das Luzes, né, para fazer a fala. Do Coliseu também chegou alguém? A gente pode fazer uma fala. Coliseu, né, Neila? Então, vou receber o Dino, que vai fazer uma fala, né, através como assessor do Habitat, e depois a gente vai partir para a fala das comunidades e depois os questionamentos, né, pelas entidades e movimentos presentes aí, tá bom? Então, Dino, vocês. Eu vou convidar para vir aqui conosco, que são representantes das comunidades que já estão aqui na plenária, Cacica Lutana, né, lá do Parque das Tribos. Pode ver aqui, ó, a mesa, Cacica. A Neila, né, que vai falar pelo Coliseu, que é do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Farias, que é da associação lá do Arthur Bernardes, que integra também dirigente, né, estadual do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Eu não perguntei, mas pode tirar foto? Pode tirar foto de todo o processo. Porque às vezes tem um que está comprometido, né, segurança. Aí, pelas comunidades que foram convidadas, né, para fazer essa abordagem, né, de como está a situação atual da comunidade, foi visitada pela missão Terra e Território ainda em 2021. Essa missão ocorreu em outubro de 2021. E desde então a gente vem monitorando as recomendações da missão Manaus. Foram esses conjunto de ações que o Cristiano Miller, né, que também integra, que é integrante do Fórum Nacional de Reforma Urbana, que foi quem demandou, em conjunto com o Conselho Nacional de Direitos Humanos e com a plataforma nacional, né, a plataforma DESC, que esteve conosco na construção dessa missão aqui na nossa cidade. Antes de apresentar essa mesa, né, que pretende discutir, dialogar e fazer uma reflexão em relação à questão da missão Terra e Território, também a gente vai trazer aqui algumas abordagens de antecedentes em relação à campanha nacional de Despejo Zero, né? A gente compreende que nesse período bem recente, né, foi esse período de crise sanitária mundial, né, com a Covid-19, os atores sociais do Brasil, os movimentos sociais e populares, em especial os movimentos de moradia, tiveram uma importância grandiosa, né, em construir com mais de 170, hoje são um pouco mais de 180, né, de entidades que compõem a coalizão da campanha nacional de Despejo Zero. Então é sobre esses aspectos que eu vou pedir que vocês tenham um pouco de paciência, né? Eu trouxe aqui alguns dados compilados com o apoio da professora Júlia Ávila, né, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que contribuiu comigo na elaboração desse texto, e também
do Guilherme Piantino, que é advogado popular, que esteve também conosco na missão em Manaus. Né? Ele é um dos... contribui conosco no GT de incidência da campanha nacional de Despejo Zero. Eu quero antes também saudar os participantes que estão aqui conosco, né, que foram convidados, né, do MLB. Nós estamos muito felizes com a participação de vocês. Obrigado. Uma salva de palmas para vocês. Nós, Fórum Amazônico de Reforma Urbana, né, nós temos aqui os 4 movimentos, né, da CMP, Central de Movimentos Populares, né, o Movimento Nacional, a Confederação Nacional de Associações de Moradores, né, e a União Nacional por Moradia Popular. A gente fica muito feliz que essa articulação também nacional do MLB esteja aqui, né, conosco, e a gente o saúda, né, e já os convida para a próxima reunião do Fórum Amazônico de Reforma Urbana. Quem sabe não será mais uma força, né, nessa atividade que a gente constrói de forma coletiva. Então, sobre os aspectos que levem compreensão do papel das lutas sociais, dos tensionamentos que caracterizam a produção da política de direitos, né, no nosso país, e desde o lançamento oficial da campanha Despejo Zero, ainda em junho de 2020, na Amazônia Ocidental nós fizemos o lançamento, né, através do Fórum da Amazônia Ocidental, no dia 2 de setembro. E foi um momento assim, muito forte, muito potente, né, porque além de representação de entidades urbanas, nós tivemos representações do campo também, com representação de entidades, movimentos lá de Rondônia, do Acre e de Roraima, né, além de nós aqui do Amazonas. E foi a partir dali que essa ação ela se ampliou no nosso estado, né, mas para toda a Amazônia Ocidental. A campanha Despejo Zero ela se soma a algumas estratégias, né, em relação à sua atuação, que são voltadas à incidência política, ao monitoramento das ações, né, nos estados, nas cidades, também com comunicação e mobilização popular. Busca sempre trazer viabilidade, visibilidade à tragédia social, em relação, que é o seu foco principal, a questão dos despejos de populações vulneráveis. Entre os anos de 2020 e 2022, em decorrência da baixa ingerência das demandas populares no âmbito da administração pública federal, que foi do governo do inominável, cujas políticas sanitárias e econômicas de cunho ultraliberais contrastavam com a realidade do empobrecimento da classe trabalhadora. As recomendações de organizações internacionais para a contenção da disseminação do vírus da Covid-19, né, que se ampliou de forma muito forte, em especial na nossa cidade. Né? Foi um drama assim, que a gente não consegue relatar em palavras, né? Só quem vivenciou na nossa cidade aquele ano, que foi um drama de muitos óbitos, familiares nossos, amigos, né? Algo muito triste mesmo, né? Mas que não deve ser esquecido. Levando em consideração a mais recente decisão que está, né, em curso e presente, que foi o julgamento pelo Superior Tribunal Federal da DPF 828, em determinar também uma adoção. Nesse ano de 2022, o Superior Tribunal Federal determinou a não realização de ações judiciais ou administrativas de despejo, né? Ações no urbano. Porém, foram prorrogadas por 4 momentos, né, mas isso teve um tempo, né, foi até junho daquele ano, 2022. E o Superior Tribunal, o STF julgou que para mais adiante haveria a necessidade de haver os trâmites, né, para que essas ações que estavam represadas pudessem ser apreciadas pelos juízes, tanto dos tribunais de justiça, dos estados, mas dos tribunais de justiça regionais também. E para isso ele
recomendou para que fosse constituído comissões de resoluções e apreciações de conflitos urbanos fundiários no país, né? E determinou. O que determinou? Como ações de tutela, para esse momento de regime de transição de execuções de decisões que haviam sido suspensas. O ministro Barroso, que foi o relator, determinou o seguinte: nos tribunais de justiça e nos tribunais regionais federais instalassem imediatamente comissões de conflitos fundiários que pudessem servir de apoio operacional a juízes e, principalmente, nesse primeiro momento, de elaborar estratégias de retomada de execuções de decisões suspensas para aquele período, de maneira gradual e escalonada. Então, a gente vive essa triste realidade que hoje, apesar do nosso estado, né, no Amazonas, ainda esses casos estão suprimidos, né, no sentido assim de que a Defensoria Pública do Estado do Amazonas e também a Defensoria Pública da União tem conseguido, junto ao Superior Tribunal Federal e ao Tribunal Regional aqui do Amazonas, que ações ainda não sejam cumpridas, né? Algumas ações foram vitoriosas, né, como uma área no interior do estado do Amazonas, que a ação estava para ser executada, foi suspensa, a Fazenda Palotina, ali na área do sul do Amazonas, né? E na capital nós temos pelo menos 6 áreas, 6 territórios que, por decisão do STF também, provocados pela Defensoria Pública da União e da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, estão suspensas também. Isso tem sido um alento ainda, né, para muitas famílias que estão ainda na sua comunidade, no seu território, né, na ocupação, na favela, né, ou seja, no seu lar, né, que nós chamamos de lar. À vista da resolução 510 do Conselho Nacional de Justiça, que tem o objetivo de regulamentar a criação, no âmbito do Conselho, dos tribunais, nos estados, né, respectivamente, o nome novo foi dado, né, chamado de Comissão Nacional de Soluções Fundiárias. No nosso estado do Amazonas, essa comissão foi constituída em dezembro do ano passado. Tem representação da Defensoria Pública, né, e outros órgãos do governo do estado e prefeitura. Mas ainda não há representação do movimento popular, das entidades sociais e populares. Esse é um pleito que a gente deverá fazer, né? E já tivemos um diálogo com a Defensoria Pública, com o Núcleo de Moradia, para que apoie essa ação. A própria afirmação de que é possível está no próprio decreto da presidenta do Tribunal de Justiça do Amazonas, né? Mas isso não tem sido uma prática, infelizmente, né? Nem do Judiciário, do Poder Judiciário do nosso Estado, nem do Governo do Estado, nem da Prefeitura de Manaus, de abrir espaços passíveis, né, de interlocuções do campo popular com o poder público. Mas nós vamos insistir, né, e bater na porta. Em relação aos dados críticos, né, em relação aos dados de déficit habitacional no estado do Amazonas, vocês puderam apreciar aí, né, na leitura, em relação à questão do déficit no país, de 6 milhões de moradias. No Amazonas nós temos um déficit habitacional de 200 mil moradias, né? Na cidade de Manaus, esse déficit é de 119.587. Desses, são 43 mil imóveis que estão fechados ou desocupados, ou seja, não cumprem a sua função social. Desse déficit no estado do Amazonas, de quase 200 mil moradias, 40 mil são um déficit rural. Conforme o levantamento feito também no Amazonas, há diferentes famílias dividindo o mesmo espaço em moradias, nas quais o pagamento de aluguel representa uma sobrecarga
em relação ao seu ganho, né, de mais de 30% do valor que a família o tem para subsidiar todas as suas necessidades. Né? Então, e esse déficit aí ele está em torno de 40.272 domicílios. Isso é muito crítico. Inclusive, tem hoje a professora Raquel Rondic publicou um artigo, né, que destaca essa questão, né, que a nossa luta não é simplesmente pela construção de novas moradias, né, incremento imobiliário, novos incrementos, né, ela é principalmente pela regularização fundiária plena. O que é isso? É que aquelas comunidades ocupadas, consolidadas, elas têm a sua regularização, que chegue o direito à cidade de fato, né, o acesso à água, energia, a unidade básica de saúde, o acesso à mobilidade, transporte público. É um fato que ainda não é presente para mais de 68 comunidades e territórios que foram mapeados pela campanha de Despejo Zero no Amazonas. Esse mapa de desigualdade, de comunidades favelizadas, ela é muito crítica. Né? Manaus é a segunda cidade da região norte com maior percentual, fica atrás somente de Belém. Né? Então nós temos esse índice de favelização, Manaus com 53,38% e Belém com 55,49%. Né? E outras cidades, esse dado é bem crítico também, como Macapá com 24,13%, Rio Branco, um Acre com 13%, Porto Velho com 13,6%, né? Então esse número ele se reflete em outros indicadores, né? Que é o novo termo estabelecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia, né? Que é o termo agora território de comunidade em favela, né? Não mais territórios subnormais. Né? Mas o sinônimo clássico geralmente se configura na ausência de políticas sociais, de políticas públicas, né? De acesso a direitos fundamentais. Manaus, sendo a maior metrópole da Amazônia, foi a que mais cresceu também em população na última década, né? Desde o último recenseamento, né? O realizado. Né? Então, nós tivemos o censo de 2010, nós tínhamos em torno de 1,8 milhões de habitantes. No último recenseamento de 2022, nós saímos de 1,8 milhão para 2,6 milhões de habitantes, isso na capital, Manaus. Essa alta fez do estado do Amazonas vivenciar uma disputa por terrenos, que são as ocupações humanas, como foi destacado por nós no panorama de conflitos urbanos fundiados, produzido para a campanha nacional de Despejo Zero, né, esse dado aqui é de 2021, né, que tem sido um palco de número elevado de conflitos urbanos fundiados, que são sofrimentos de famílias, desamparadas de direitos e do Estado, em promover políticas públicas, que são vítimas, em regra, de desalojamento, ou seja, de despejos. Né? E as forças repressivas, elas têm agido de forma muito ativa e orientadas por decisões judiciais e administrativas, né? Que são, em grande parte, são ações muito violentas, né? Mas que estão sempre muito distantes desse debate, nos palcos das câmaras municipais, das assembleias legislativas, ou seja, daqueles agentes que deveriam ser representantes nossos, né, na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa. Em grande parte, esses são os autores dessas leis, como nós temos hoje o PL 709. Né. Em 2007, nós tivemos também aqui em Manaus uma lei assim muito parecida com essa, que objetivava não regularizar ou não desapropriar para interesse social áreas ocupadas. Então está muito próximo dessa linha, né? E essa lei, ela está vigente, né? É uma lei aprovada em 2007, mas ela não foi levada à frente exatamente porque atores do Fórum Amazonense de Reforma Urbana provocaram naquele momento ali que estava fazendo o processo de monitoramento do plano diretor, né, e com o apoio da Universidade Federal do Amazonas, com o Departamento de Geografia, a gente teve assim um apoio, uma assessoria, né, para que a gente pudesse levar esse debate para a sociedade, né, e o prefeito à época, que era o Serafim Correia, ele disse que enquanto estivesse prefeito, aquela lei não deveria ser cumprida, né, e assim o fez, né, mas ele fez isso não de forma aberta, né, mas uma reunião que nós estivemos, né,
presente, com representação da Arquidiocese de Manaus, né? Porque ali seria, de fato, colocar pessoas vulneráveis abaixo daquilo que não deveria nunca acontecer, né? A negação de direitos. Monte Oreb, vocês viram, né, que o Cristiano Miller citou Monte Oreb, né? Monte Oreb foi uma das primeiras áreas que foram reintegradas, né? Já era um período de pandemia, já estava na pandemia. A reintegração de Monte Oreb aconteceu exatamente no final de fevereiro e início de março de 2020. Então nós já estávamos no período de pandemia. Monte Oreb se construiu exatamente da segregação da cidade de outros 2 espaços. Quais foram esses? Em 2012, da ocupação José Alencar, lá no Tarumã, e depois da desocupação de mais de 3 mil famílias lá da Cidade das Luzes, em 2015. Essa comunidade Cidade das Luzes, exatamente, ela ia ser reintegrada no Dia Internacional dos Direitos Humanos, 10 de dezembro. Ela só não foi feita isso, dessa forma, né? Porque a Defensoria Pública denunciou. Mas no dia seguinte, essa ação foi feita de forma violenta, inclusive com assassinatos, né? O argumento na época para reintegrar, para despejar, né, para desalojar mais de 3 mil famílias na época do governo do Estado, porque essa ação foi uma ação provocada pelo governo do Estado do Amazonas, era que o argumento principal, aliás, é que aquela área tinha um antro de criminosos. Esse era o argumento principal. Era necessário, nas palavras do governo do Amazonas, era necessário retirar aqueles criminosos daí. Mas não retiraram só criminosos, retiraram cidadãos, pessoas detentores de direitos. Né? O governo cadastrou um pouco mais de 2.200 famílias para receber um aluguel social, né? e com a promessa de que que o governo iria manter esse aluguel social até uma solução definitiva de moradia. Até hoje, nesse momento, essas famílias continuam aguardando ainda essa solução definitiva de moradia. A regularização. Mas, surpreendentemente, para a mesma área que foram despejadas essas mais de 3 mil famílias, em que o governo atestava que se tratava de imóvel público, a Prefeitura de Manaus, ela anunciou em junho desse ano que desapropriou, ou seja, que pagou pelo imóvel que o governo, naquele momento, apresentou para a sociedade, né, para todos nós, que se tratava de imóvel público. Parte daquela área do governo do Estado do Amazonas e outra parte do governo federal, da União. Esse território da extinta ocupação do Monte Oreb, assim, depois de 3 anos, né, passou de pública para privada. Quem se apropriou disso? Essa é a grande indagação. Né? O governo municipal pretende ali fazer um loteamento, né, que é exatamente o que era pleiteado pela população. Aquele território fosse loteado, que os benefícios sociais pudessem enxergar, né, e não esperassem décadas, né, como tem sido a prática, né, desde os anos 70 aqui em Manaus, né, que as ocupações humanas são feitas e as ações em benefício da população chegam sempre muito tardia. Em relação à Defensoria Pública, a sua atuação, né, nós estamos muito felizes, desde que em setembro de 2020 foi construído um núcleo de habitação popular e de regularização fundiária, dentro da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Essa tem sido uma reivindicação desse coletivo, do Fórum Amazonense de Reforma Urbana, desde 2004, quando nós realizamos lá na Universidade Federal do Amazonas 2 dias intensos, um seminário para discutir esse tema tão conflituoso, né, o tema do acesso e do direito à moradia.
Nós apresentamos naquela época uma carta aberta, né, que é um conjunto de recomendações que foram encaminhadas para o Ministério Público do Estado do Amazonas, para a Casa Civil, Governo do Estado, Prefeitura de Manaus, né, da importância de se ter um espaço de diálogo e que pudesse compor tanto técnicos, né, universidade, academia, mas principalmente representantes do movimento popular, né, das associações comunitárias. Infelizmente, essa pauta, passado 2 décadas, nós estamos ainda persistindo, né? Em 2012, no período de realização da 5ª Conferência Estadual das Cidades do Amazonas, nós apresentamos, discutimos em fóruns, acho que foram 8 fóruns que foram realizados, um na capital e outros 7 em demais municípios do estado, né? Elaboramos uma proposta de minuta, de decreto, de constituição do Conselho Estadual das Cidades, né? O governador, à época, foi o governador Omar Aziz, ele assumiu o compromisso de criar esse espaço, né, de diálogo, né, no Conselho das Cidades. E assim foi feito, articulado na época pela Secretaria de Articulação Política dos Movimentos Sociais e Populares, que era a SEARP, né, que convocou as entidades do campo social e popular, né, do Estado do Amazonas, de diversos segmentos. Foi composta uma comissão que mais tarde elaborou um regimento, né, um regulamento para a eleição de entidades, e foi eleita essa entidade, esse conselho, em março de 2012. Essa representação ela só foi tomar posse em dezembro daquele ano de 2012, praticamente um ano, um ano de debate, da posse aliás, da eleição até a sua posse, né? Mas só teve 3 atos, o Conselho Estadual das Cidades do Amazonas. 1, a posse. 2, discutiu o seu funcionamento, né? O seu regimento, que foi aprovado, mas não foi regulamentado, né? E 3, a aprovação do seu plano de trabalho, mas também não publicado. Ou seja, e logo em seguida houve mudança de governo, né, transição, né, que assumiu o governo Melo, José Melo, e que instituiu a Secretaria de Articulação Política de Movimentos Sociais e Populares. E a partir desse ano, de janeiro de 2013, nós não tivemos mais nenhum espaço de interrupção com o governo do Estado do Amazonas. E agora nós estamos retomando novamente, né, o governo federal, o atual governo federal, né, ao assumir o governo, se comprometeu com as entidades do campo popular, de movimentos sociais e populares, de retomar o Ministério das Cidades e, consequentemente, o Conselho Nacional das Cidades. Né? Nós estamos nesse processo agora, que é de realização das conferências, né? Que são processos de conferências, desde a municipal, estadual, à Conferência Nacional. E aqui nós temos várias entidades que estão nessa comissão, que tem a missão de organizar a Conferência das Cidades do Amazonas, mas principalmente de eleger o Conselho Estadual das Cidades do Amazonas, né? Além de eleger também os delegados e delegadas para a etapa nacional. E essa é a nossa missão, né, Lila? É a nossa missão na comissão de organização da Conferência Estadual das Cidades e na realização do debate amplo no tema da política estadual de desenvolvimento urbano. É que nós tenhamos também, nesse espaço, a nossa participação também na direção que vai dialogar os investimentos do Fundo Estadual e Municipal de Habitação de Interesse Social. Hoje não há nenhum debate em relação a isso, né? Nos últimos 3 anos, a Prefeitura de Manaus tinha alocado R$50 mil por ano. Ou seja, não é para fazer política pública habitacional, não é para levar direitos sociais, não é para fazer requalificação urbanística, urbanização de assentamentos precários. Né? Essa ação, hoje, com essa desapropriação, sem diálogo, sem interlocução,
a nosso ver, é um ato simplesmente eleitoreiro. Em relação ao PL 709 de 2023, tem sido um debate intenso, né, nos seios dos movimentos populares, dos movimentos de moradia, no Fórum Nacional de Reforma Urbana, na campanha nacional de Despejo Zero, nos seus diversos núcleos estaduais. Né. Os conselheiros nacionais têm levado esse debate para a Secretaria de Periferias, para o Ministério das Cidades. Né. Esse é um debate hiper importante, né, porque ele infere diretamente na ação dos militantes, de todos nós, né, como lideranças sociais, como lideranças populares. Ele infere na vida diretamente das populações que estão nas comunidades ocupadas. Na reunião, na 52ª reunião do Conselho Nacional das Cidades, foi apresentada uma nota de preocupação com a crescente ofensiva de ações contra os movimentos sociais e populares, iniciativas de projetos de lei, especialmente no âmbito dos poderes legislativos municipais, estadual e federal, que é o que está em trâmite, né, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, está hoje em análise, né, para ser votado no Senado Federal, que são ações que tendem a impedir a concessão de benefícios sociais e estabelecer outras sanções de ocupantes de propriedades, sejam elas urbanas ou rurais, privadas ou públicas. A nosso ver, que são atos que violam o princípio da dignidade humana. Negar o direito à assistência social de pessoas que já vivem em situação de vulnerabilidade, isso sim é crime. Isso sim é crime. Criminalizar aquelas famílias que, por ausência de programas de política habitacional, se encontram nas comunidades, ocupações humanas, ainda que seja a única possibilidade de abrigar a família em situação precária, é subjugar o ser humano à eterna miséria. O que deve ser combatido são especialmente aquelas pessoas que se locupletam, né, politicamente ou financeiramente, de preceitos fundamentais, como o especial aqui ao direito humano à moradia. O que tem se preocupado muito, especialmente as mulheres, em relação à questão da atuação das milícias, do narcotráfico, né, nas comunidades e ocupações, que continua sendo um tabu imenso para todos nós, porque nós sabemos como essas organizações criminosas agem, são com assassinatos. Então, o silêncio tem sido a regra geral nessas comunidades. E as represálias que chegam a nós, que já ocorreram em comunidades aqui em Manaus, são que vão de expulsão dessas lideranças, né, que elevam a voz, né, contra as ações desses contra essas ações criminosas, né. Tem sido de assassinato, como tem ocorrido em diversas comunidades aqui na nossa cidade. De acordo com o último levantamento, Helena, em relação à questão da população em situação de rua, né, tem aumentado e aumentado de forma contundente. Né? Então, no Brasil, os últimos dados que nós temos são um pouco mais de 300 mil pessoas em situação de rua, e em Manaus são 2.097 pessoas. Algo que é grave, né? Até pouco tempo atrás, até pouco tempo mesmo, né? E hoje não são pessoas assim individuais, né? A gente encontra na área central, aqui histórica de Manaus, famílias inteiras, né? Que já não conseguem mais pagar o aluguel, né? Que se encontram em situações aí de grande vulnerabilidade, né? Então, diante desses inúmeros conflitos urbanos, né? Do número crescente de sem-teto, as ocupações nas cidades de Manaus, a gente compreende e vê a importância, né, de termos a implementação de uma política de habitação e interesse social, que pressupõe a existência de um conselho que garanta a gestão democrática. Isso adotada na Lei 11.124, né, que exatamente é aquela primeira lei de iniciativa popular, né, de movimentos populares, ainda lá na década de 80, naquele momento lá de um debate em relação à questão da Constituição Federal, né, que foram tratados os artigos 82 e 83, né, levou para o debate nacional. Né.
Essa lei ela foi aprovada somente 3 anos depois, né, de promulgada a Constituição Federal, no ano de 2005, né, quando o presidente Lula, no seu primeiro governo, atendeu a essas grandes reivindicações do campo popular, do movimento social, né, para que a gente tivesse um fundo nacional, ou seja, que as políticas não fossem fragmentadas, né, as ações elas pudessem dialogar com as prefeituras, né, com os municípios, com os governos dos estados, né, mas que esse fundo também tivesse princípios. Quais seriam esses princípios? Ter a participação nossa, que pudesse atender reivindicações diretas das comunidades, reivindicações diretas de movimentos. Né. Hoje, 19 anos depois, essa proposta da lei, que Manaus fez adesão em 2007, também o governo do estado do Amazonas, ainda não é atendida. Nós não temos regular um conselho, seja ele de habitação ou um conselho da cidade, da cidade de Manaus. No Amazonas nós estamos fazendo esse enfrentamento, né? Esperamos que em breve nós tenhamos esse espaço, né? Mas principalmente que se tenhamos investimentos, né? Como a gente descreveu, o último governo municipal, né? Aliás, o atual governo municipal não aprovou nada na lei, nos investimentos municipal, né? Para essa rúbrica habitacional, né? Nem para regularizar, muito menos para urbanização. O governo do estado do Amazonas teve um apagão em relação a essa questão. Anunciei algumas ações que foram executadas, né, através do Programa Social e Ambiental de Recuperação dos Igarapés de Manaus, que é o PROSAMI, né, porque são recursos internacionais, né, que ao longo também desses últimos 19 anos, porque ele começou, aliás, já há 20 anos, começou em 2004, a implementação desse Programa Social e Ambiental de Recuperação dos Igarapés de Manaus, né, que, a nosso ver, nas palavras do professor Antônio Mesquita, né, que continua sendo uma bela vitrine, né, ou seja, uma vitrine para ser vista pelos ingleses, né, porque as ações que têm sido desenvolvidas são simplesmente de colocar concreto no leito dos igarapés, né, e que não há ainda, de fato, o saneamento, né, dos igarapés. Todos os igarapés de Manaus desaguam ainda no nosso majestoso Rio Negro, sem tratamento. Desculpe que eu vou falar, nós temos um liquidificador de fezes que cai nesse belíssimo rio, que quando se une ao Rio Solimões, nasce nosso grande e majestoso Rio Amazonas, né? Então, tem sido uma causa muito grande, né, do Serviço Amazônico de Reflexão Socioambiental, né, o CAPSALIA, juntamente com o Fórum das Águas e também a nossa, né, o Fórum Amazônico de Reforma Urbana, de todos nós, esse tema em relação à questão, desde quando foi privatizada a COSRAMA, né, hoje sob a administração da empresa Águas de Manaus, que já é a 4ª empresa sob direção dessa concessão, que não atende a população. Nós tivemos recentemente uma missão também de água e saneamento, né, e higiene, que visitamos pelo menos 5 comunidades, né. Aqui, dessa missão ela foi constituída também nesse espaço aqui, né, com o Fórum das Águas, né, e a participação, assim, praticamente 2 dezenas de entidades, né. Não consigo citar todos aqui para não fazer descrédito ao conjunto das entidades, né. Mas nós temos um relatório concluído, né, de recomendações. Vai ter um encontro agora, próximo mês, em setembro, de 13 a 15 de setembro, lá em Recife, em Pernambuco, que foram visitados 5 cidades, 5 capitais e outras 3 cidades, né, nos estados de Pernambuco, da Paraíba, do Amazonas e do Pará. Então, é um conjunto de recomendações. Aqui nós vamos ter representação aqui também da
da nossa cidade, né, de Manaus, da comissão que esteve na organização da missão. E a grande maioria, a gente fica feliz que são mulheres que vão. Né? Então, são denúncias que vão ser apresentadas novamente, né? São ações que vai se somar a outras mulheres, né, desses outros estados, né, do Nordeste, para fazer cada uma como formiguinha, né, formar um formigueiro, né, para denunciar essas ações de negação de direitos aqui na nossa cidade, no nosso estado, na nossa região, né, da região norte, se somado com a região nordeste. Né. Então, esses cenários em relação à questão de direitos, ainda é um tema que a gente traz aqui para o Fórum Amazonense de Reforma Urbana, mas a gente está sempre também à disposição, né, das comunidades, das associações e dos movimentos fazendo as suas ações locais, né, provocando as comunidades para esse tema tão importante. Em relação aos dados da campanha Despejo Zero no Amazonas, né, eu nem acabei citando, né, mas nós temos hoje, nós saímos em 2022, de 40 comunidades em conflitos urbanos fundiários, para 68 do último dados que nós temos hoje, né, que ainda é preliminar, porque com a parceria com o núcleo de moradia fundiária e com o núcleo de ações coletivas da Defensoria Pública do Amazonas, nós estamos recebendo muitos dados que a própria Defensoria Pública ela oficializou, mandou ofício para diversas entidades do governo do Estado, dos Ministérios Públicos, das defensorias que estão nos municípios do Estado do Amazonas, para delegacias e para entidades do campo popular, nos municípios. Né? Foram 300 ofícios. Nós já recebemos um pouco mais de 110 respostas. Né? Então, esse número de 68 comunidades que estão em conflitos urbanos fundiários, ela tende a aumentar muito ainda. Né? São em torno de mais de 40 mil famílias, hoje, que estão na iminência por ação judicial ou administrativa nesse momento, por decisão, por uma canetada do juiz, essas ações ocorrerem, né? Que são reintegrações de posse, né? Despejos. Né? Dessas 40 mil, já houve 26 mil reintegrações de posse. 6 mil famílias perderam o seu lar. Né? Então, se a gente soma isso, multiplica 40 mil famílias em conflito urbanos fundiários, por baixo, pegando uma média de 4 pessoas, né? Nós estamos em torno aí de 160 mil pessoas, né? Somente na capital, afetadas por um conflito urbanos fundiários. Né? Isso é uma crise sem precedentes. Né? Então, são essas denúncias, são esses ecos, né, de gritos que a gente tem dialogado com a Defensoria Pública da União e com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, né? E a gente vai levar essa denúncia também para o Ministério Público Estadual e para o Ministério Público Federal. Mas a gente também teve algumas vitórias, né? Que vai ser relatado pelas representações que estão aqui. Volta para essa mesa. Quais foram essas vitórias? O prédio Alcir Matos, né? Que o prédio Alcir Matos foi ocupado no dia 17 de janeiro de 2016. Que foram exatamente mulheres que saíram lá da Cidade das Luzes, sofreram uma reintegração de posse, né? 1, 2, 3 vezes, né? E que saíram de lá, coordenadas pela União Nacional de Moradia Popular, pela CONAM, pelo Movimento Nacional, né? E chegaram no prédio Alcir Matos. A vitória é que hoje esse prédio está destinado, né, por decreto, Casa Minha Vida Entidades, o movimento que está lá, que é o Movimento de Mulheres Unidas por Moradia, está elaborando o projeto para ser apresentado, né, todas as normativas que são necessárias, né, para ser aprovado junto ao operador do sistema habitacional, que é operado pela Caixa Econômica Federal, né, por intermédio do Ministério das Cidades, ali, que é quem de fato aprova os recursos, né, e está para ser atendido ali 85 famílias no prédio Alcir Matos. Né. Mas nós temos mais de 200 imóveis aqui na área, somente na área central, sem cumprimento da função social. Então esse tema também
vai ser tratado, está para ser construído, né, o Fórum Estadual, com o objetivo de destinar esses imóveis para o cumprimento da sua função social. Ainda em relação aos dados, a esses dados, né, nós temos cerca de 20 comunidades urbanas que são comunidades indígenas. A grande maioria dessas comunidades são comunidades já consolidadas, né, mas outras que ainda estão com ameaça de serem despejadas, como aquela área indígena Tarumã, ali na proximidade da Cachoeira Alta, né, na Avenida do Turismo, né, eu nem sei se já continua sendo a Avenida do Turismo, né, deram outro nome aí, né? Rapidão. Hã? Rapidão, né? Rapidão, né? Naquela área ali, para nós continua sendo a Avenida do Turismo mesmo. Que foi também reintegrado, né, Cacica, no ano passado, né, próximo lá, ali também ao Tarumã, foram um pouco mais de 300 famílias, que foi a comunidade do Zoquém, foi reintegrada. E tem outras 3 comunidades ali também na Zona Norte, nas proximidades do conjunto João Paulo II, né, que está sob ameaça de serem despejadas. Né. Mas a Vitória é que a comunidade Nova Vida, que foi uma dessas comunidades que foi visitada pela missão, que são um pouco mais de 3.000 famílias, por um acordo mediado pela Defensoria Pública da União, pela Defensoria Pública do Estado, e com uma articulação que foi dos autores da ação, né, do Ministério Público Federal pelo Ministério Público Federal, com o autor da ação, né, entraram num acordo para que aquela área fosse destinada. Então, a principal ação judicial para desalojar aquelas famílias é que se tratava de um território arqueológico, né, porque ali que ainda há hoje, né, mas foram retiradas urnas funerárias, né, de povos indígenas que ocuparam todo esse nosso território, onde a gente mora, né, chamado Manaós, né, os povos Manaós. Aquelas urnas funerárias foram retiradas, né, hoje está sob responsabilidade do Museu da Amazônia, né, está sendo feito aí no estudo para posteriormente colocar ali para a população ter noção do que é essa história, né, porque de fato essa comunidade que nós chamamos de cidade de Manaus foi formada por diversos povos indígenas, né, que são os povos originários. Mas a área foi destinada, mas ainda falta a regularização daquela área. Falta chegar a infraestrutura, falta chegar a água na torneira, falta chegar o saneamento, falta chegar a unidade básica de saúde, falta chegar a escola para as crianças, né? Então, ou seja, esse conjunto de políticas sociais. A mesma ação que está conveniada com o governo federal é todo o território do Coliseu, que a Leila vai falar. Né? Outra conquista que a Cacica Lutana vai descrever essa história tão grandiosa que também é dessa comunidade urbana da nossa cidade, né, que é o Parque das Tribos. São um pouco mais de 38 povos ali, né, Cacica? Uma grande comunidade, né, de povos indígenas ali. Pessoal, esses são alguns cenários que a gente trouxe, né, nessa nossa mesa, na nossa plenária, né, que é esse manifesto contra o PL 709, né, essa tem sido a nossa grande pauta. Né? Nós perdemos muitas lideranças na nossa cidade aqui, que foram atores grandiosos, né, que construíram esse fórum aqui. Né? Foram presos por ações, né, e muitas das vezes conseguiram silenciar momentaneamente, né, as nossas vozes. Né? Mas elas continuam ecoando por cada um de nós aqui, que está aqui, né, e por tantos outros que estão na comunidade. Né? Nós simplesmente somos aqui interlocutores, né? Mas nas comunidades são atores principais, né? Demandantes das políticas sociais. Por isso que no dia 5 de setembro nós também vamos nos juntar ao grito dos excluídos, né? Uma grande mobilização que vai começar
a partir das 15 horas, ali na Praça da Saudade. Então nós vamos sair dali e partir para a área central da cidade, né, uma grande caminhada, e entoando cantos, né, de resistência, de luta, né, mas também entoando nossos gritos. Roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A roda da saia mulata não quer mais rodar, não, senhor. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, viola na rua canta. Mas eis que chega a roda viva e carrega a viola pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. O samba, a viola, a roseira que um dia